Olá, estrelas! O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. O tema que eu vou abordar hoje é responsabilidades e emoção. Mas antes de desenvolver esse tema, eu quero lembrar para vocês que a razão de eu estar aqui é para divulgar a ONG da rádio. Divulgar a ONG da rádio e falar algumas palavras que toquem no coração de vocês para ajudar nesses momentos, oferecer um novo olhar para as coisas da vida. Mas para falar da ONG, eu digo para vocês que a ONG tem 280 cães esperando por um humano de estimação. Eles são verdadeiros anjos de 4 patas. Eles nos proporcionam um aprendizado incrível. Porque muitas vezes o cachorro, o gatinho, o animal, ele dá um gatilho na gente e ele faz com que a gente encare as situações de uma forma mais suave. Muitas pessoas já da terceira idade têm animais de estimação. E esses animais, eles são anti-infarte, eles são antidepressivos. Então, sempre eu venho aqui e digo assim, nós temos 280 cães, porque não diminui. Se 10 são doados, na semana seguinte entram outros 10. E eles têm toda a assistência. Então, é o veterinário, são todas as medicações que às vezes eles têm que tomar, vermífugos, vacinas, castração. Então, quando o meu programa sobe para o YouTube, aparece o número do Pix. Se você puder, amiga estrela, amigos estrelas, e como diz uma amiga minha, Nenê, como o meu nome é Sol, vocês são todos solares, né? Porque as estrelas estão todas aí. Então, vocês podem depositar R$10, R$20, aquilo que vocês se sentirem tocados. E se vocês gostarem do programa, compartilha, dá o like, se inscreve no canal. Eu agradeço muito os inscritos no meu programa e dou as boas-vindas para os novos inscritos. Então, para desenvolver esse tema, é muito interessante, porque o universo ele é todo sincronizado. Eu estava vindo aqui para a rádio e hoje veio comigo uma amiga, a Renata, que trabalha com marketing digital, e ela estava vindo comigo, ela falou, olha só, eu vou fazer algumas coisas durante a gravação, que é para tentar promover o canal no Instagram, no YouTube. E aí a gente, assim que atravessou o farol da Paulista, eu vi uma cena muito colorida na minha frente, né? Era um senhor que estava com um boné vermelho e um cachorro preto e um carrinho do supermercado, desses rapazes, esses senhores que andam na rua, cata papelão, esse tipo de coisa, mas a cena estava muito incrível. Eu falei, nossa, Renata, começa a filmar. E ela começou a filmar, e ele parou o trânsito, e eu parei para esperar ele sair do meio da rua, né? E aí eu achei muito engraçado, ele estava com todo o carinho amarrado com o cachorro dele, só que quando ele virou para nós, no carrinho do supermercado, ele tinha outro cachorro dentro. Eu vou colocar no TikTok para vocês, e quem quiser ver, o meu TikTok é Solange Prado 15, vocês podem entrar no TikTok e ver essa cena que ela é incrível. Só que quando ele vira para mim, o nome dele é Joá. E ele estava chorando. Ele estava chorando porque alguém ali perto maltratou e queria bater no cachorro dele, sabe? Então foi uma cena muito incrível, a gente captura um momento da vida, né? Eu venho aqui falar para tocar no coração de vocês. E aí, quando eu vi esse instante, eu falei, não, isso aí eu vou ter que falar no programa, né? Porque é isso, sabe? Então, às vezes, qual é o grau de valor que existe uma pessoa ter essa sensibilidade? Ele estava simplesmente chorando, porque alguém queria bater no cachorro dele. E a gente quase chora junto, né? Eu falei para ele, não chora, vai ficar tudo bem. Sai do meio da rua, aquela coisa toda. E nós ficamos muito tocadas. Porque é isso, né? Quando você fala de responsabilidade e de emoção, responsabilidade é o que nós temos que ter. Quando nós estamos esperando que o Estado faça alguma coisa, é a prefeitura que tem que fazer, qualquer outra ONG, qualquer fundação, mas a gente está fazendo a nossa parte, porque o que este senhor Joá estava fazendo é um papel de cidadão. Ele é um cidadão, né? Quando ele tem uma preocupação social, quando ele está defendendo um animal, quando ele está recolhendo os papelões que tem na rua,
Eu não sei se vocês sabem, mas a prefeitura ela não dá conta de limpar a cidade. Se não fosse essa mão de obra, que é uma mão de obra não reconhecida, né, a cidade seria imunda. Todo o papelão, todos os vidros, tudo aquilo que são as latinhas, tudo estaria jogado por aí. Mas eles catam tudo. Então, eles fazem com que a nossa cidade fique mais limpa. Ratos e outros insetos, esse tipo de lixo que tem na cidade, eles são as pessoas que nos ajudam. E que mais que eles nos ensinam? Então, o que mais que eles nos ensinam? É uma lição, gente, amigas estrelas, amigos interestelares, solares, é uma lição de vida. É uma lição de vida quando você percebe que nós todos temos responsabilidade sobre isso. Ele faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa. Então, quando nós provocamos um sentimento na outra pessoa, nós somos responsáveis. Então, às vezes, a gente em trabalho terapêutico, você está conversando com alguém e a pessoa fala, eu sou culpado, eu sei que eu sou culpado disso. Eu sou culpado da minha filha ser assim, eu sou culpado de ter sido mandado embora, eu sou culpado. Mas não é culpa que a gente tem que se preocupar. Nós temos que ver qual é a nossa responsabilidade. É diferente. Porque culpa, você fica culpado e não resolve. Mas o que resolve? É você ter a responsabilidade de saber que você tem que mudar aquilo na sociedade, dentro de você, sabe? Para você, como um perfume do invisível, você contamina o ar. Quando de dentro de você, de verdade, você tem uma decisão. Às vezes você ensaia e falar com uma pessoa, você tem aquilo tão introjetado dentro de você, você tem uma dificuldade, mas você passou 2 dias pensando naquilo, às vezes é uma separação, um divórcio, um pedido de demissão, um desabafo com alguém da sua família, e quando você chega para falar com a pessoa já se antecipa a você, e ela fala tudo o que você estava com tanto medo de falar. Então, é essa sensação que nós temos que ter dentro da gente, a partir do momento que a gente tem consciência de tocar no emocional do outro. Como nós temos responsabilidades ao tocar o emocional do outro. Eu gosto muito do livro do Antoine Saint-Exupéry, que é O Pequeno Príncipe, quando ele diz que nós somos eternamente responsáveis pelo que cativamos, mas pelo que machucamos também. Amigas estrelas, pelo que machucamos também. Tem pessoas que passam a vida magoado conosco e nós não sabemos. Mas essa vibração chega em algum momento, ela nos atinge. Então, nós temos que querer melhorar, nós temos que querer sermos bons, melhores. Eu estava ouvindo um programa no canal do YouTube e ele estava discorrendo sobre o assunto das novas tecnologias que vão vir, de tudo aquilo de conforto que está escrito em todos os livros do Chico Xavier. Está escrito a história da humanidade, desde os primeiros tempos. Então, vem falando para nós melhorarmos, para nós entendermos que nós somos células agrupadas num corpo, num sistema de organização diferente, mas cada célula tem a sua inteligência e também a sua inteligência emocional. A importância, tem um livro, eu não vou lembrar o nome agora, mas é um livro do Chico Xavier, isso eu falo no próximo programa, mas onde ele diz, psicografado, né, foi o André Luiz que passou para ele, o papel das mitocôndrias dentro da célula. O papel de cada organela, cada elemento químico de dentro do nosso corpo tem uma função. Tudo tem função. Então, nós termos essa consciência. E quando ele falava da tecnologia, ele dizia assim, essa nova data que a gente tem, que é 2057, que é um momento em que o mundo vai ter muito mais tecnologia, e as tecnologias vão servir para quê? Para diminuir as nossas dores emocionais. Porque uma das coisas mais incríveis
que um aparelhinho do tamanho de um tablet vai fazer, por um acidente, quando os cientistas estiverem pesquisando, eles vão captar uma imagem. E a hora que eles captarem essa imagem, eles vão perguntar, qual é a sua frequência de onda? Que canal vocês são? E os espíritos vão dizer, você acabou de sintonizar a nossa dimensão do lado de cá, onde a gente vem depois da morte, porque a morte não existe. Ao captar essa imagem, veja, a dor da morte deixa de existir, porque você vai estar lá na sua casa, vai passar e vai dar tchauzinho na televisão para sua mãe, para o seu pai, para os seus antepassados, porque o que a gente tem que entender é que eles estão todos à nossa volta. Não é porque você não está vendo que não existe. Sabe? Como eu falo, é o perfume do invisível. Tem muita gente que sente um perfume e fala, nossa, esse perfume era de uma tia minha que eu amava. Então, nós temos que começar a perceber que nunca estamos a sós. Né? A gente está sempre sendo acompanhado pelos olhos daqueles que nos amam, aqueles que nos protegem, que trazem a intuição para a gente e que zelam pelo nosso bem-estar. Então, veja, a preocupação para que o mundo evolua, nós temos que melhorar os nossos estados emocionais. Para que o mundo pare de ter crimes, para que o mundo pare de ter a violência que tem, nós temos que ter consciência dos nossos estados emocionais e entender que a dor do outro te machuca. Se a dor do outro te machuca, nossa, você já evoluiu muito. Eu sempre digo isso, que a dor do outro me fere, me machuca. Né? E eu acho assim, tem tanta coisa ainda para aprender, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tem o que aprender. E é quando a alegria do outro te contagia, te deixa alegre também, a alegria do outro. Então, essas tecnologias que virão, elas vão ser um gatilho para que deixe de existir muita violência no planeta. E olha que incrível, se a morte não existir mais, os crimes, quando acontecerem, a própria vítima será a testemunha do seu próprio infortúnio. Ela mesma será ouvida. Então, os crimes vão diminuir e a ideia é que tudo o que é violento, tudo o que é contravenção, tudo aquilo que é errado, diminua. Porque toda hora é só você ligar o aparelho e você falar com os espíritos, dá para você checar tal situação assim, assim? Se realmente essa pessoa foi vítima de agressão ou ela foi agredida? Como é que é essa história? Então, os delitos todos, eles vão diminuir. E ao passar do tempo, esses delitos diminuirão tanto, e a minoria vão ser as pessoas que cometem esses deslizes, até o momento que eles tenham vergonha de cometer o deslize. Né? Uma situação que hoje a gente vê que politicamente não acontece. Alguém que superfatura aqui, outro que superfatura ali, e parece que está todo mundo combinando e ninguém tem vergonha de ter uma coisa roubada, e você fica assim, nossa, não fui criada assim. Né? A gente pensa, eu não conseguiria dormir. Uma vez eu falei com um espírito, eu fui a um centro e era uma pretinha velha, e eu estava muito aborrecida. Ela disse, minha filha, por que você está aborrecida? E eu pensava, porque no mundo tem mais gente ruim do que gente boa. E ela me disse, você está enganada. Tem mais gente boa do que gente ruim. Eu falei, mas como assim? Então ela me explicou que o que dava ibope eram as coisas ruins. O que dava notícia, o que dava matéria eram as coisas ruins. Porque, imagina, se desse tanto ibope, uma notícia, de eu pedir uma ajuda para a ONG aqui, como dar uma notícia ruim, não ia ficar pedindo, não ia precisar pedir toda semana uma colaboração, porque todo mundo ia divulgar, compartilhar, né, se sentir tocado, e a coisa ia viralizar, e daqui a pouco ninguém mais tinha problema. Essas pessoas como eu, como você, amiga Estrela, que é cidadão, que colabora, que pensa no outro, que está frio, a gente caça os agasalhos, coloca para doação, sabe se algum nenê está nascendo, vai lá, tenta ajudar no enxovalzinho. Então, tudo isso ia ser tão contagiante, tão maravilhoso, que ia fluir. Não precisaria a gente ficar toda vez fazendo uma propaganda e pedindo, não é mesmo?
Então, existem tantas coisas boas para acontecer. Nós estamos num mundo, como dizem os espíritos, que é um mundo de regeneração, né? Que nós saímos das cavernas há 12 mil anos atrás, nós estamos vindo, evoluindo e chegamos no momento de regeneração. Só que esse momento de regeneração, ele não é assim rápido. Ele, nos dizem os espíritos, que vai demorar aí alguma coisa em torno de 7 mil anos. Esse é o nosso ciclo. Então, nós temos chance, tempo, oportunidade de melhorar, mas a gente tem que querer. É tão bom ser bom, sabe? Esse exercício que às vezes eu venho aqui e falo com vocês, vamos olhar a situação diferente, com um novo olhar? Como falei do Paulo Gustavo, vamos ter um novo olhar? Como falei da Carol com K, como falei do Lázaro. Eu dei para vocês um novo olhar de uma situação que era cheia de conflitos e cheia de dores para todos. Não é? Quando eu falei para vocês do desencarne da Marilyn Monroe, que ela dizia o seguinte: eu não me suicidei, eu me enganei com a medicação. Tinha um obsessor dentro do quarto e na hora que ela foi pegar a medicação para tomar, o obsessor turvou e ela acabou tomando uma overdose. Né? Quando ela é perguntada pelo repórter espiritual. Então, às vezes, as pessoas partem com uma vontade muito grande de que o crime seja revelado, resolva tudo, para que ela possa continuar a jornada dela. Às vezes tem algum dinheiro guardado. Eu conheço um caso que o marido morreu e ele vinha em sonho e falava para ela: olha no cano do banheiro, olha no cano. E ela ficou com aquela, mas como que eu vou olhar no cano do banheiro? Né? E aí foi, olhou aqui, e num determinado dia ela colocou a toalha, puxou de mau jeito do cano que tinha para guardar a toalha, e quando o cano abriu, o dinheiro caiu de dentro. Então, o dinheiro estava todo enrolado dentro daquele cano da toalha. Então, você veja quantas coisas tem que os espíritos querem nos trazer, e às vezes a gente está tão agitado, tão intempestuoso, e se você for pensar bem, é por cada bobagem que às vezes a gente se perturba. É porque alguém nos irritou por coisas mínimas e aí a gente se desequilibra. E eu sempre digo para vocês que os espíritos me dizem que quando eu estou aqui na rádio falando, os ouvidos mais próximos são os meus, né? E essa semana que passou, eu fiquei tão irritada com uma situação, tão irritada, que eu tive uma crise gástrica. E fui parar no hospital. Vocês vejam como o aprendizado, ele é cíclico. A gente, por mais que você fique atenta, sempre aparece uma nova situação que é para nós sermos melhores. Você tem que ser melhor do que tudo aquilo que acontece em torno de você. E não é fácil, é um exercício difícil. E as coisas em torno da gente, elas são muito dinâmicas. Você aprende uma coisa, aparece outro desafio. E eu acho muito legal quando a gente tem amigos. Eu tenho muitos amigos. Então a gente desabafa muito. E quando você desabafa, você divide com o outro essas suas inquietudes. É como diz, né, na Bíblia, o seu fardo fica leve. Você fica mais suave para encarar as situações. E é todo dia assim. Cada dia é um aprendizado diferente. Então, se nós temos aí pela frente 7 mil anos para que o planeta seja um planeta só de pessoas boas, é bastante tempo. Então, a gente vai ter que ter muita paciência, né? E sermos bons é muito interessante, porque nós temos uma vibração, uma frequência de onda que ser bom, você também recebe coisas boas. Então, eu tenho uma historinha que um rapaz, ele trabalhava dentro de um frigorífico muito grande. E quando foi no final do dia, todo mundo foi embora, e na hora que ele foi sair, fecharam a porta do frigorífico, e ele ficou lá dentro. Então ele começou a fazer oração, ele começou a perceber que não tinha como, porque todo mundo tinha ido embora, a temperatura foi caindo, e quando ele já estava quase desfalecido,
a porta do frigorífico abriu. Era o vigia do frigorífico. E aí socorreu ele, salvou a vida dele. E no outro dia o proprietário da empresa chamou o vigia, porque falou: como é que esse vigia vai abrir uma câmara de carnes no meio da noite? Como? Então, assim, ele não tinha nada para fazer lá dentro. Será que ele tinha ido pegar carne para levar para casa? Então ele chamou o vigia e falou pro vigia: escuta, você faz a ronda aqui, mas eu não entendi por que você foi abrir a câmara do frigorífico. Ele falou o seguinte: tem muitos funcionários essa empresa, mas o único funcionário que sempre me dá bom dia e quando vai embora me dá boa tarde é esse rapaz que não tinha me dado boa tarde. Eu não ouvi sair. Então eu fiquei pensando, será que ele saiu e não me deu até logo? Boa noite, fica com Deus, até amanhã. Será que eu não percebi? Ou será que ele não saiu? Se ele não saiu, ele pode estar em apuros. Então, na dúvida, eu comecei a abrir todas as câmaras de frigorífico. E numa dessas ele estava caído. Assim que eu abri a porta, ele estava caído. Então, o gesto dele de gentileza, de afeto, de comunicação, essa delicadeza do emocional, de você gostar. Eu gosto muito de cumprimentar as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu falo com todo mundo, como se eu conhecesse, que fossem melhores amigos de infância. Eu deixo qualquer pessoa à vontade. Se for preciso, me coloco numa situação que parece desfavorável, porque aí eu quero conversar com aquela pessoa. Eu quero puxar assunto com aquela pessoa. Então, eu estava no pronto-socorro e eu já tinha melhorado, né? Eu nem tinha tomado as medicações, né? Nessa crise que eu tive de gastrite. E tinha uma senhora na minha frente, tinha uma do meu lado, que estava com Alzheimer, e ficou conversando comigo, perguntou meu nome várias vezes, disse várias vezes que meu cabelo era bonito, que eu era bonita, e que ela gostava de dançar e cantar. E aí ela começou a cantar, pediu para eu acompanhar. Aí ela esquecia um pedaço da música, daí eu lembrava. E aí a hora foi passando. Só que em frente à minha cadeira, que eu estava sentada, tinha uma senhora chorando. E quando eu olhei aquela senhora chorar, ela apertou o rosto, assim, tinha tanta amargura nos olhos dela, e aquilo me machuca. E eu fiquei assim, sabe, falei, por que ela está chorando? Porque eu estava lá com a minha comadre, que é médica, e é praticamente assim, ela é minha irmã. E você ir a um pronto-socorro, você fica tão desamparado, gente, parece que o mundo cuspiu você caiu no lugar, e você fica assim, tão vulnerável. Mas eu já estava bem, né? Então, eu falei para ela, por que a senhora está chorando? Aí ela fez assim, porque eu vim pra cá, eu tava com a pressão muito alta. Eu falei, não chora, tem tanta gente em volta de você tentando te ajudar, pra você ficar bem. Você tá no colo de tanta gente. Pensei, a mulher vai achar que, né? Eu tô lá porque sou paciente psiquiátrico, né? Ela falou, você acha? Eu falei, ninguém quer que você chore. Aí ela começou a conversar comigo e aí passa aquele mal-estar quando você sente que a sua presença é percebida pelo outro. Que a tua emoção é percebida pelo outro. Então, falando de responsabilidade de emoção, a gente tem que tomar cuidado com as nossas emoções e cuidado com as emoções que a gente provoca nos outros. E sempre tentar provocar uma boa emoção, né? Como eu falei, o Joás quase me fez chorar quando eu vi ele chorando por causa do cachorro. Foi uma das cenas mais lindas que eu vi essa semana. E é nesse sentimento de afeto, de emoção, de beleza, do mundo sincronizado, chegar com tanta força para a gente, trazendo os recados da vida, que eu desejo que o Deus que habita em mim abençoe o Deus que habita em você. Namastê.